fizemos da primeira carta de Paulo a Timóteo. Tentamos dar início a semana passada, porém, tivemos a quebra de alguns cabos da internet bem no horário do nosso estudo bíblico. Aliás, já estávamos avançados a meia hora de estudo quando perdemos a internet, não é? Em toda a Praia Grande aqui em São Paulo. Então, acabamos tendo que transferir mais uma vez para hoje o estudo bíblico. Mas glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Deixa eu dar aqui boa noite para aqueles que vieram nos visitar, fazer esta viagem no Evangelho. Bispa Paula, graça e paz, seja bem-vinda. Bom estudo bíblico para você. Valéria, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda. Bom estudo bíblico para você. Benja.epz, graça e paz, seja bem-vindo. Bom estudo bíblico para você. Ivete Oliveira, irmã querida, graça e paz, seja bem-vinda. Bom estudo para você. Boa noite, Bispa Nina Santiago Zangão. Deus te abençoe. Bom estudo bíblico para você. Amém? Bom, então vamos lá. E dessa forma eu não tomo muito da sua noite de terça-feira, né? A gente começa falando da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, te lembrando que esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Então, claro, né? Se coloque na posição do apóstolo Paulo, tenta fazer aquele jogo de empatia e entender como é que estava o coração e a mente deste grande servo de Deus responsável pela nossa conversão e para o nosso melhor entendimento do Evangelho do Senhor Jesus. Paulo, que é o apóstolo dos gentios, que somos nós, não é? Os demais apóstolos foram designados à conversão dos judeus, e o apóstolo Paulo e os seus discípulos designados à conversão de todo o resto da humanidade, conhecido como gentios na palavra de Deus. Amém? Então, o apóstolo Paulo conheceu através de duas servas de Deus, Lóide e Eunice, avó e mãe de Timóteo. Timóteo ainda era um menino, mas Paulo enxergou em Timóteo um potencial que nem mesmo Timóteo ou sua mãe e sua avó poderiam imaginar que ele tinha. Então, nem mesmo Timóteo, nem a sua mãe, nem a sua avó enxergavam aquilo que o apóstolo Paulo enxergou no seu filho da fé, o jovem Timóteo. Claro, a gente tem que entender a função do apóstolo. Claro, quando a gente fala apóstolo nos dias de hoje, uma série de imagens, eu não vou dizer que errôneas, né? Porque se eu disser que é errado, muitas pessoas vão se magoar porque amam os seus líderes na fé, mas hoje nós temos uma ideia do apóstolo, homem rico, poderoso, intocável, inatingível, mas na verdade o apóstolo ele tem algumas funções que Deus espera que ele tenha, como por exemplo a de enxergar as pessoas para a obra de Deus. Todos nós que dissemos assim, eu tenho um chamado de Deus. Esse chamado de Deus foi enxergado por alguém. Alguém teve que dar em você esse start para começar a trabalhar na obra de Deus. Talvez você esteja vindo aí pela primeira vez, participando do estudo bíblico e falando, apóstolo, mas por que nós temos que falar de pessoas com um chamado? Porque a carta de Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, essa que vamos estudar hoje, e a carta de Tito, são os 3 livros pastorais. Estas cartas falam das características e obrigações que um homem ungido de Deus, separado com um chamado, deve ter. Então, todo aquele que almeja, como o próprio apóstolo diz, na primeira carta a Timóteo, aquele que almeja o episcopado, aquele que deseja ser um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor, um bispo,
na casa de Deus, excelente coisa faz. Então, aquele que quer fazer uma carreira no Evangelho, ele faz uma ótima escolha. Então, essas cartas são direcionadas para o aprendizado daqueles que desejam trabalhar na obra de Deus. Amém? Então, por isso que eu vou usar muitas vezes esta forma de falar. Bom, então o apóstolo Paulo enxergou que esta é a função mesmo do apóstolo. O apóstolo vai fazer igrejas. O apóstolo Paulo, diferente do que eu já vi muita gente pregar, o apóstolo Paulo não abriu nenhuma igreja. O apóstolo Paulo fazia as igrejas. Outra diferença que existe do tempo da igreja primitiva, aquela que nós pregamos, da igreja dos dias de hoje, é que a igreja não tinha um lugar. A igreja era literalmente as pessoas. Hoje, quando nós dizemos, a gente diz, né? A igreja somos nós. É verdade, mas hoje em dia a igreja está mais caracterizada pelo templo. Não que mudou, não é isso. O que mudou é o entendimento. Claro, você vai me dar razão. Quando a gente fala assim, eu vou para a igreja, eu imagino imediatamente um templo. Seja você católico, seja você evangélico, seja você ortodoxo, né? A gente não passa muito pela nossa cabeça que a igreja, qualquer lugar que 2 ou 3 pessoas se reunirem em nome do Senhor, ali está formada a igreja de Jesus. Seja numa praça, seja numa praia, seja no campo, seja no monte, seja em uma caverna, seja até dentro de um templo. O templo é o templo. E a igreja somos nós, a congregação dos justos. Então o apóstolo Paulo não levantava paredes. O apóstolo Paulo enxergava pessoas. E claro, o Espírito de Deus era com ele, porque a todas as pessoas às quais Paulo pregava o evangelho, que não eram pessoas, como é que eu vou te dizer, pessoas naturais, eram aquelas que tinham mesmo um chamado de Deus. Paulo ele tinha que encontrar meio que essas pessoas. Não que ele não pregasse para todo mundo, mas assim como Jesus, embora pregasse, fizesse milagre em todas as pessoas, tiveram os 12 iniciais, depois tiveram uma sequência muito grande de apóstolos. Nós temos no nosso canal no YouTube um estudo bíblico falando sobre todos os apóstolos, você pode encontrar lá. Mas assim como Jesus puxou 12 para ser seus discípulos, o apóstolo Paulo também encontrava na sua caminhada as pessoas que tinham um chamado. Tudo isso para te dizer que Timóteo não se enxergava um apóstolo. Timóteo não se enxergava um pastor. Quem enxergou isso em Timóteo foi o olho apostólico de Paulo. Paulo, então, traz Timóteo consigo, começa a ensinar Timóteo, preparar Timóteo. Isso não acontece do dia para a noite. Paulo não pega Timóteo e coloca ele na igreja de Éfeso. Não foi assim que as coisas funcionaram, né? Timóteo participou de muitas viagens missionárias junto com Paulo. Ele enxergou na prática o que era o evangelismo, enxergou na prática o que era a missão, para que depois ele pudesse ser o pastor na igreja de Éfeso. Quando ele chegou na igreja de Éfeso, ele recebe a primeira carta de Paulo, porque Paulo já estava preso mais uma vez. Então Paulo escreve para ele dando orientações sobre a postura que ele tinha que ter, atitudes que ele tinha que tomar dentro da igreja de Éfeso. Um dos grandes problemas, você vai se lembrar, porque nós falamos disso nas aulas anteriores, é que Paulo diz para Timóteo não se deixar intimidar por causa da sua pouca idade, que era sem dúvida nenhuma um dos maiores obstáculos para ele. Nessa segunda carta de Paulo, eu também já disse para você no início, você vai perceber já um certo melancolismo do apóstolo Paulo, uma tristeza em determinadas palavras, uma imensa alegria em outras palavras, mas uma carta, sem dúvida nenhuma, uma carta de despedida
do apóstolo Paulo e foi, sem dúvida, né, já comprovadamente, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes de morrer. Amém? Bom, o segundo, daí vamos ler, né, o capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A carta começa como uma carta, qualquer carta até os dias de hoje começa, tendo o emissor e tendo o receptor. Aquele que está enviando a carta, fica claro, aqui o apóstolo Paulo não deixa nenhum tipo de dúvida, não é necessário que se faça nenhum tipo de pesquisa, estudo de grafia, estudo de palavras colocadas, porque o apóstolo Paulo deixa claro, eu, apóstolo Paulo, estou escrevendo. A quem? A Timóteo. Então a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo fica explícita já no primeiro e no segundo versículo desta carta de Paulo a Timóteo. Depois, Paulo relata a saudade que ele está de Timóteo. É aquela saudade, tipo, eu preciso te ver de qualquer jeito porque meu tempo está acabando, né? Então, no versículo 3, na carta, o apóstolo diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da fé não fingida, que no primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Eu estou convencido que também habita em você. Então, delicioso é você receber uma carta de alguém que é importante para você e essa pessoa mostrar que a distância, o tempo, não apagou o sentimento, muito menos a memória. Eu acredito, porque isso eu vivo isso, acredito que todos nós vivemos também essa situação de termos pessoas queridas na nossa vida, amigos, familiares, que nós amamos muito, porém vemos muito pouco, não é? Às vezes fazem muitos anos que você não vê uma pessoa que durante um tempo andou com você, caminhou com você, foi seu conselheiro, foi seu amigo, e você tem muitas histórias para contar, mas o tempo separou. Porém, não apagou o sentimento, não apagou os momentos, e você de vez em quando troca e-mail, troca mensagem de WhatsApp, troca uma conversa de telefone. É difícil encontrar. Às vezes um foi para uma cidade, às vezes até para outro estado, outro país. Fica difícil o reencontro, mas o sentimento e o amor nunca desaparecem. Quando a gente conversa com essas pessoas que nos são queridas, é inevitável que em um determinado momento da conversa haja o relembrar de situações engraçadas, relembrar de uma situação de dificuldade que um ajudou o outro. É normal. Isso demonstra, olha, você não foge, eu não esqueço daquilo que nós vivemos juntos. O apóstolo Paulo começa a carta dizendo isso para Timóteo. Me lembro, penso em você todos os dias, dia e noite. A minha vontade de estar perto de você. Aí o apóstolo Paulo ainda fala da lembrança que ele tem da avó de Timóteo, Lóide, da sua mãe, Eunice. Eu fico imaginando Timóteo, que está passando por um momento bem delicado do ministério dele, passando praticamente por uma prova dentro do seu ministério, recebendo essa carta do seu grande apoio, o seu pai espiritual, o seu pai na fé, dizendo, olha, fica tranquilo, eu não me esqueci de você. Eu tenho apresentado a tua vida diante de Deus Todo-Poderoso, o Pai, do Deus Todo-Poderoso Filho, do Deus Todo-Poderoso Espírito Santo, e você está guardado. Você não foge, eu sei da fé da sua mãe, sei da fé da sua avó. E aí ele coloca em Timóteo
um certo peso, numa certa responsabilidade da fé e da história que ele traz de uma avó que foi aliança forte com Deus, de uma mãe que foi aliança forte com Deus, e agora Paulo coloca esse peso, meio que, né, de forma bem sutil, mas Paulo coloca, olha, como a sua avó foi uma mulher de muita fibra, como a tua mãe foi uma mulher de uma fé muito forte, tenho certeza, Timóteo, que você também será esse homem de muita fé, né? Aí segue a carta. Na terceira parte da carta, Paulo instrui Timóteo que mantenha a sua fé viva. Então, o versículo 6, o apóstolo diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como Timóteo estava passando por um momento difícil, agora era a hora do pai entrar em ação, né? O apóstolo Paulo se torna pai de Timóteo a partir do momento que coloca as mãos, unge Timóteo, separa Timóteo definitivamente para o ministério. É isso que acontece quando nós recebemos a imposição de mão do apóstolo na nossa cabeça, o óleo da unção sobre a nossa cabeça, que é a consagração. A partir daquele momento, estou consagrado e nada vai tirar essa consagração da minha vida. A unção, ela é irrevogável. O apóstolo Paulo chama isso para Timóteo, lembrando, não foi ninguém que me apresentou você, me disse assim, olha, eu tenho aqui esse pastor, ele é bênção, leva ele, e eu te conheci na metade do caminho. Não, Timóteo. Eu fui te buscar. Os primeiros passos que você deu na fé foi comigo. Eu fui aquele que colocou a mão na sua cabeça. Fui eu, Timóteo, quem te separei definitivamente para Jesus, como obreiro, pastor, futuro apóstolo. E eu lembro, aliás, quero te lembrar, que a unção que eu reparti contigo não é uma unção de covardia. Deus não me fez covarde. Se Deus não me fez covarde, a unção que eu coloquei sobre a tua cabeça não é uma unção de covardia. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. A partir daí, Paulo já desperta em Timóteo a verdade sobre ele. Por quê, meu irmão? Porque todas as vezes que nós passamos por uma dificuldade, seja em qualquer momento da nossa vida, nós focamos no problema. E acabamos nos esquecendo de como chegamos até ali. Não é? A gente acaba questionando o amor pela esposa, o amor pelo marido, o amor pelo namorado, a aliança da amizade, se aquele emprego é realmente o que eu quero para mim. Eu me esqueço do quanto eu orei para ser hoje uma pessoa casada. Eu me esqueço do quanto eu orei pedindo a Deus aquela porta de emprego, não é? E eu tenho que me preparar, porque não é porque foi Deus que me deu que eu não terei lutas. Lembra que Canaã era uma terra habitada por gigantes. E quem deu essa terra para o homem? Quem deu essa terra para o povo de Deus? Não foi o próprio Senhor? Então, as palavras de Josué, elas ficam ecoando na nossa mente. É uma terra que mana leite e mel, porém, é uma terra de gigantes. Eles olham para nós e eles enxergam a gente como gafanhotos. E os que estavam com Josué ainda complementam dizendo assim, olha, e nós nos sentimos gafanhotos quando olhamos para eles. Este é o sentimento que nós temos em todas as dificuldades e provas que passamos na nossa vida. Nos esquecemos o quanto lutamos para chegar. E agora queremos sucumbir diante da dificuldade. Homem de Deus não retrocede. Homem de Deus não desiste. Se o ímpio quiser partir, que ele parta. Mas a separação jamais partirá do homem de Deus. A desistência jamais partirá de um homem de Deus.
Eu vou permanecer no meu emprego porque eu orei, Deus abriu a porta e eu tenho certeza que isto é obra de Deus. Então, se Deus me pôs, Deus que me tire. Mas eu não vou desistir. Eu não tinha capacidade de entrar, eu não tinha capacidade de ter. Eu orei e Deus fez a obra. E a porta que Deus abriu, ninguém fecha. Ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, eu não vou ficar tomando decisões na minha vida. Eu vou deixar Deus agir. Deus abriu a porta, eu entro. Deus fechou a porta, eu procuro um novo caminho. Porque Deus é poderoso para nos dar novos caminhos. Deus é poderoso para nos dar novas opções na vida. Amém? Mas lembre-se que a porta quem fecha é Deus. E Timóteo precisava lembrar disso agora. Porque neste momento da luta, pensa comigo, meu irmão. Deus sabia tudo isso que iria acontecer em Éfeso. Concorda comigo? Claro que ele sabia. O Senhor sabia exatamente o povo que estava ali e que faria parte da igreja. Sabia também dos levantes dos falsos irmãos, dos falsos profetas, dos interesseiros, sabia de tudo isso. Quando Deus idealizou um pastor para aquela obra, Deus idealizou Timóteo. Por isso que Paulo vai até Listra para encontrar Timóteo. Então Timóteo era o homem que Deus tinha certeza. Este é o homem que vai suportar esta luta. E aí a gente lembra de uma passagem que diz: Deus não nos dá prova maior do que possamos suportar. Amém? Então aquilo que Timóteo estava vivendo era a medida exata do que ele podia suportar. Então ele não tinha motivo para desistir. Talvez a luta dele, aos meus olhos, fosse uma luta extremamente grande. Por quê? Porque a porção de Timóteo era muito maior do que a minha. Às vezes, você olha para alguém da sua família, você olha para alguém que você tem amizade, um amigo, e você vê as lutas que ele atravessa, e você diz assim: meu Deus do céu, eu não conseguiria passar por isso. Por isso que Deus não te colocou. Por isso que Deus deu essa vida para ele, deu essa vida para você e deu a vida para mim. Cada um de nós tem uma justa medida e que nós não podemos olhar para o lado para comparar a nossa vida. Ah, por que Deus deu muito dinheiro para um? Por que Deus deu a um o dom de adquirir riquezas? Talvez porque você não tenha tanta habilidade assim a lidar com finanças. Porque o dinheiro, assim como a droga, se você der droga para o drogado, ele se mata. Não é? Ele não vai ter limite em usar. E a mesma coisa é a pessoa que não sabe lidar com o dinheiro. Se você der dinheiro para ela, ela vai acabar com a vida dela. Então, Deus sabe tudo. Não adianta questionar, viu, meu irmão? Não adianta. Deus sabe exatamente quem é você. Ah, apóstolo, então quer dizer que a minha vida nunca vai progredir? Claro que vai. Claro que vai. Nós estamos falando agora de um menino, pastor, que daqui a alguns anos é o sucessor de Paulo. Ele sai da condição de pastor e assume a condição de apóstolo. Assim também é a sua vida. Quando nós nos convertemos, por que as pessoas normalmente passam a ter uma vida financeira, principalmente, mais abençoada? Não é porque Deus deu dinheiro para ela. O primeiro passo é a prosperidade. Ela aprendeu a não ser uma pessoa consumista, ela aprendeu a não ser uma pessoa gastona, né? Ela aprendeu a viver bem com aquilo que ela tem. A partir daí, é um passo para você crescer de vida. O problema é que a pessoa que não é satisfeita com o que ela tem, ela está toda hora gastando o dinheiro que ela não pode em coisas que ela não deveria ter. É o celular mais caro do que ela poderia ter. É o carro mais caro que ela poderia ter. É a roupa mais cara do que ela poderia ter. E Deus sabe tudo isso. Então, Deus coloca meio que um teto para que você não acabe com a tua vida. Amém? Qualquer dia eu faço uma palestra de finanças. Talvez sexta-feira. Vou fazer. Sexta-feira. Geisa, já marca aí. Sexta-feira, lá no Cursos e Palestras, eu vou fazer
sobre fluxo de caixa, tá bom? Orçamento de casa. Vamos fazer assim. Bom, então é isso. Então, Paulo chama a memória de Timóteo, que ele é a pessoa levantada por Deus para passar por esta crise da igreja, tá? Então vamos lá. Depois do versículo 8, Paulo pede a Timóteo que não se envergonhe da situação que ele está passando agora. Paulo estava preso, então vamos ler para você entender. Ó. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Amém? Outra coisa muito séria que acontece quando nós estamos atravessando uma crise, um problema, quando nós estamos passando por uma situação delicada, é procurar um culpado. Não é verdade? Aí, a primeira pessoa que eu vou olhar é quem está cuidando da minha vida espiritual. Imagina, Timóteo, eu estou enfrentando uma luta danada aqui na igreja. Aonde está meu apóstolo? Preso. Já se fosse nos tempos de hoje, nos religiosos e nas religiões atuais, tá acontecendo por causa do teu pastor. Como é que você vai andar com um homem que está preso? Rapaz, você não está vendo que você está andando com a pessoa errada. Você está andando com um cara que está preso. Olha o teu ministério como é que está. Olha como as coisas estão dando errado. Primeira coisa, irmão. O apóstolo Paulo diz para ele, não se envergonhe de Deus. Nem de mim. Nem de mim. Porque tem muito essas coisas. A domingo eu preguei sobre isso e agora eu vou falar de novo. Tem muito servo de Deus que fala, não olhe para mim. Olhe para Deus. Ô, meu irmão. Você está dando bica na cruz. Como que é esse negócio de que não olhe para mim? Então Deus te enxergou para quê? Porque as pessoas vão para a igreja e não vão ver a Deus porque ninguém nunca viu a Deus. Amém? O Espírito vai falar com elas, elas vão sentir a presença de Deus, mas elas não vão ver a Deus. Tudo isso vai acontecer por causa daquele que ele chamou. E nesse caso foi o apóstolo Paulo. Deus chamou Paulo, que chamou Timóteo. Tudo isso é de Deus, então eu não posso me envergonhar de toda a obra que Deus fez. Agora está complicado. Peraí, mas como é que estava antes? Quem você era antes, quem você é hoje? A quem muito é dado, muito é requerido. E a segunda coisa muito importante é você entender que quem está passando por uma grande luta é a obra, não é você, Timóteo. Você está aí colocado por Deus no meio do fogo porque Deus enxergou em você o solution provider da igreja. Olha que palavra bonita. Não é? Deus enxergou que você seria a pessoa que iria colocar a casa de Deus em ordem. Então esse problema não é seu. Maravilhoso, maravilhoso, Timóteo, que você tenha vestido tanta a camisa da obra de Deus, que você sinta o peso em você. É isso mesmo que Deus quer. Porém, aqueles que rejeitam ao enviado de Deus estão rejeitando diretamente a Deus que te chamou. Então não se envergonhe de Deus. Não se envergonhe de Deus. Não é a tua vida que está bagunçada. A obra está bagunçada. O inimigo se levantou contra a igreja. Agora é a batalha espiritual. E você precisa permanecer de pé, forte,
joelho no chão, boca no pó. Não saia da tua boca palavras de tristeza, nem de murmuração, nem contra Deus, nem contra Paulo, que é o teu pai na fé. A Bíblia é clara, os filhos não pagarão pelos erros dos pais. Trouxe paz no teu coração isso? Estou vivendo uma maldição hereditária. Existe, irmão. Não vou dizer para você que não é aula de intercessão, não é aula de batalha espiritual, mas aqui nós estamos vivendo uma batalha espiritual dentro da igreja de Éfeso. Amém? Mas ali, nós estamos falando agora diretamente de Timóteo olhar para Paulo e falar: eu estou passando nisso agora, este problema, porque o meu apóstolo está no meio de um problema. Não, irmão. Paulo estava agora no momento final da sua vida. Ele vai dizer daqui a pouco: completei a carreira, completei a fé, mantive a minha fé, combati o bom combate. Ele vai falar tudo isso. Hoje não, né? Mas umas semanas à frente ele vai fazer essas palavras de despedida. Então, Paulo estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Paulo estava no lugar que o caminho que foi trilhado para ele era aquele. Timóteo não passaria por aquilo. Aquela caminhada era de Paulo. E Paulo estava, por incrível que possa parecer, Paulo estava exatamente no lugar que Deus tinha para Paulo estar. Aquela prisão em Roma era o lugar que o caminho que Deus propôs a Paulo terminaria. Vai muito além do entendimento humano. Mas Deus queria que Paulo estivesse ali. Toda a caminhada que Paulo teve no Evangelho terminaria ali. E ele só estava ali porque ele foi extremamente fiel àquilo que Deus deu para ele como missão. Então não era motivo de vergonha, era motivo de muita alegria. E ele diz isso no final: eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Né? Dizendo para Timóteo, não julgue coisas que você ainda não viveu. Não dê passos na sua mente, na sua emoção, por causa do cenário que você está vivendo. Não deixe de acreditar que aquilo que nós vivemos até hoje é a vontade de Deus. O meu tempo está terminando, o seu está começando. Então levanta a cabeça, respira fundo, Deus é contigo, não é? E nós vamos vencer mais essa. Assim é na sua vida também. Assim é na tua vida também. Não é porque você está passando por uma grande luta, não é porque você está passando por uma grande dificuldade que este é o momento do pecado na tua vida. Porque fizeram macumba para mim. Porque o que eu fiz de errado para estar aqui? Nada. Nada. Se você é um homem fiel a Deus, uma mulher fiel a Deus, pode ter certeza que você está no caminho do Senhor. E esta luta, você não terá de pelejar. Você tem feito muita força e você não tem visto o resultado. Verdade ou mentira? Você já fez de tudo o que um ser humano poderia fazer e não resolveu, porque não é você quem vai resolver. Só continua a tua caminhada. Continua orando, continua jejuando, continua fazendo a obra, continua sendo fiel a Deus, porque aquele que fez o caminho vai te dar a entrada e a saída. Amém, meu irmão? Creia nisso, que a vitória vem do Senhor. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Ainda que pareça que a derrota é certa, não pare de lutar. Porque o Paulo disse para Timóteo: o nosso Deus venceu a morte e colocou essa bênção sobre nós. A morte é inoperante na nossa vida. Guardou isso, meu irmão? Anota aí. Jesus Cristo tornou a morte inoperante em nossas vidas. Morte é morte. Morte financeira, morte sentimental, morte na saúde, morte inoperante. Não tem autoridade, não tem poder. Tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. Jesus ressuscitou.
e eu ressuscitarei com ele também. Vamos lá na sequência que não é pregação hoje, né? Versículo 12. Paulo explica a Timóteo o motivo de suas lutas. Vamos lá. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa oferta que Paulo diz é a sua própria vida. Nenhum trabalho que você faça em Deus é em vão. Deus não, você faz uma coisa para mim, eu vou ser grato a você. E eu sou uma pessoa muito grata. É difícil, viu, meu irmão? Eu me esforço muito para não esquecer daqueles que me ajudaram um dia. Mas corre-se um risco muito grande de eu esquecer um bem que você me fez. Como corre um risco muito grande de você esquecer um bem que eu tenha te feito. Assim é a vida do ser humano. Porém, Deus jamais se esquecerá de um copo de água fria que você deu a um dos seus pequeninos. Tudo o que você faz por Deus, tudo o que você faz pelo seu irmão, tudo o que você faz por suas autoridades espirituais, tudo o que você faz pela obra de Deus, jamais será esquecido por Deus. Não cairá no esquecimento. Não ficará perdido. Amém? Não tem lá no livro dos reis, o livro dos dias, dos feitos, aonde Mordecai foi abençoado, aonde a Sulamita foi abençoada, porque foi se pegar a história, ninguém lembrava, mas estava registrado tudo o que você faz pela obra, cada centavo, cada suor, cada lágrima, cada aflição, tudo o que você faz pela obra, não cai no esquecimento do Senhor. Em todas as coisas, Deus vai te fazer mais do que vencedor. Em todas as coisas, Deus vai te suprir todos os dias. Não vai faltar o pão na tua mesa. É por isso que nós lutamos. É por isso que nós aceitamos as provas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não é porque nós somos fanáticos religiosos. É porque nós somos beneficiados na justa medida. Não precisaria, viu, irmão? Não precisaria. Por quê, apóstolo? Porque o preço que Jesus pagou na cruz por mim e por você já seria o suficiente para nós trabalharmos por toda a eternidade por ele. Mas para ele, porque ele é Deus, né? Porque ele é Deus, porque ele nos ama. Não bastou só morrer na cruz. Há ainda o suprimento diário na minha e na tua vida. Bom, seguindo. No versículo 15, a carta termina Paulo relatando que todos os abandonaram, mas um se manteve íntegro. Aqui é um momento em que Paulo normalmente não falaria, né? Mas bate aquela tristeza de ele saber, tô chegando no final, olha, que coisa, viu? Pessoas que eu peguei, igual você, Timóteo. Peguei você, jovem, te amei, cuidei de você, te ensinei, fiz isso com tantos e olha só, todos me abandonaram. Olha que triste isso, irmão. Versículo 15. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hemógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero. Até por esse nome, né, irmão? Precisa ter misericórdia. Desculpa, eu não resisti à piada. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou porque eu estou preso. Pelo contrário, chegou a Roma
procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele prestou em Éfeso. Amém? E a história de um homem de Deus é marcada assim. Você que tem a oportunidade de andar mais perto do seu pastor, do seu bispo, do seu apóstolo, se você está numa igreja apostólica, não é? Do seu missionário, você vai perceber que todos têm uma história em comum, que é a história do abandono. Todos. Todos vão te contar, com lágrima nos olhos, o quanto investiram em pessoas e essas pessoas viraram as costas. Por motivos ínfimos, por motivos banais. Simplesmente viraram as costas e foram embora. E abandonaram todo um projeto de Deus, abandonaram uma unção que muitas vezes foi colocado sobre a cabeça, abandonaram um voto que foi feito diante do altar. Você vai ver, irmão, essa é a história de todo servo de Deus. Todo aquele que está na obra vai sofrer com o abandono de pessoas. Mas por que apóstolo é assim? Porque, deixa eu te contar uma história. Lá no Antigo Testamento existe um profeta chamado Oséias. Este profeta foi levado por Deus a se casar com uma prostituta. E todas as vezes que, claro, ele se casou, né? Todas as vezes que ele cuidava dela, quando ela estava bem, ela saía, voltava para a prostituição, voltava para casa, ele cuidava dela, tratava dela, e quando ela estava bem, ela ia embora, se arrebentava, voltava, e ele cuidava dela, e Deus disse: eu coloquei ela na sua vida, para que você sinta o que eu sinto com o meu povo. Isso é o que eu e você fazemos no coração de Deus, quando nós simplesmente decidimos desistir. E o pior de tudo, né? Não só decidimos desistir, como colocamos em Deus, no próprio Deus, a culpa da desistência. Eu ouvi muitas vezes, eu acredito que o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, vai te contar que ele já ouviu muitas vezes pessoas usando o nome do próprio Deus como motivo para sair. Como, por exemplo, Deus falou comigo. Como, por exemplo, Deus me disse que acabou meu tempo aqui. Né? Claro que Deus não falou nada, meu irmão. Uma, porque Deus não fala com qualquer um. Ah, mas Deus falou com uma mula. Mas aquela mula não era qualquer mula, né? Aquela mula estava no cenário do milagre. É diferente. É diferente de Deus falar com um rebelde. Ah, mas Deus falou com Saul, porque ele estava no cenário do milagre. E foi para dizer para ele que tinha acabado ali, né? Não a vida dele na igreja, mas a vida dele por completo. E antes de falar com ele, claro, irmão, é óbvio. A palavra de Deus, como diz nos dias de hoje, ela não faz curva. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás daquilo que um dia ele prometeu. Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Deus levantou o teu pastor. E você sabe disso, porque senão você não estava andando com ele há tanto tempo. Deus levantou o seu bispo e você sabe disso. Deus levantou o seu apóstolo e você sabe disso. Deus não vai fazer nada com a tua vida sem antes falar com ele. Se um dia Deus disser, como já disse para mim, poucas vezes, né? Mas olha, é melhor liberar, não é? E aí vai muito da pessoa, do arrependimento, é um trabalho, né? Mas Deus não é homem para mentir. Deus não vai chamar uma pessoa e falar para ela, vai, sai da igreja. Como é que Deus vai falar isso, irmão? Porque o Deus da Universal,
É o mesmo Deus da Deus é Amor, é o mesmo Deus da congregação, é o mesmo Deus da Igreja Assembleia de Deus, é o mesmo Deus da Batista. Não adianta você sair de uma igreja, de uma placa, e ir para outra, dizendo, ah, Deus mandou eu sair. Sair de onde, irmão? Sair de onde? Sair da casa dele para ir para a casa dele? Ah, porque eu tô com dificuldade de relacionamentos. Então vamos lá. O que Deus diz quando eu tenho dificuldade de relacionamento? Para eu abandonar ou para eu me reconciliar? Então é infundado, absolutamente infundado, esse papo, essa historinha de que, ah, Deus falou comigo, acabou meu tempo, ah, Deus falou comigo, é para eu sair. Infundado. Completamente fora da palavra. Amém? Deus constituiu o apóstolo Paulo. Se fosse momento de Timóteo sair, Deus diria para ele, ó, libera o menino, põe outro no lugar. Primeiro falou com Samuel, foi lá, ungiu Davi. Depois de alguns anos, é que foi destituir Saul. Mas olha quanto tempo antes o servo de Deus ficou sabendo. Não é assim, meu irmão. Sabe, isso é uma carnalidade, isso é uma... Como é que eu vou falar? É bifão, né? É contra filé, alcatra. É carne pura. O que falou com ele foi o ego. O que falou com ele foi a carne, não foi Deus. E aí a pessoa não consegue discernir o que é carne e o que realmente é a vontade de Deus. E nesse momento, no final da vida de Paulo, ele está abandonado. Todos viraram as costas, pela vergonha de ter um apóstolo que estava preso. Jesus foi preso. Então, se eu me envergonhei, porque o apóstolo Paulo estava preso, eu também me envergonhei de Jesus. Ah, agora eu não posso andar com esse apóstolo Paulo, porque olha a situação que ele está. Olha a situação que colocaram Jesus. Então você se envergonhou de Paulo, você se envergonhou de tudo que Jesus passou. Tudo. Não adianta você olhar para o teu pastor, como agora a gente está vendo. Eu estava falando hoje para a diaconisa Silvia, né? O que está acontecendo, eu não vou falar nomes, né? Embora coce a minha língua para falar. Mas tem um dos maiores ministérios apostólicos do Brasil, uma igreja que fez um grande trabalho de evangelismo. Olha, converteu muitos jovens, levou muitos jovens para Jesus. E eu acompanhei o início dessa igreja, porque eu e o apóstolo dessa igreja pertencíamos ao mesmo ministério. Eu vi começando, quando ele saiu debaixo de envio para abrir o ministério dele e ser a bênção que é hoje. E hoje ele vive uma crise no seu casamento. Todo ser humano está sujeito a viver uma crise, meu irmão. A vergonha de Paulo é que ele estava preso. A vergonha desse nosso irmão, desse grande ministério, é que ele está passando por uma crise no casamento. E aí o que acontece? Os pastores mais antigos, pastor de 20 e tantos anos, olha, irmão, pessoas que chegaram na igreja cheio de dificuldades, pessoas que não sabiam nada do evangelho e ele ensinou. Eu não tenho nada a favor deste ministério. Não tenho nada contra esse ministério. Mas tenho contra a todos os que abandonam. Porque os ratos, na hora que o barco está afundando, são os primeiros que saem. Então, eu sou contra. Não que você saia do ministério. Isso é uma coisa que você tem que tratar com o teu apóstolo, com o teu bispo. Você fez um voto com Deus, você tem que tratar com Deus, porque se você tem um óleo da unção na tua cabeça, se você tem um voto feito, é muito além do teu querer, né? É muito além do seu querer. Mas, tudo bem, vamos tratar humanamente. Se espiritualmente a gente já tem esse entendimento
de que o camarada não pode sair porque ele fez um voto. Agora você imagina, esse camarada que chegou na igreja, teve ajuda, foi formado, se tornou um pastor, a ponto desse apóstolo confiar tanto nele, de dar uma igreja na mão dele, um povo para ele cuidar. E agora, quando o apóstolo passa por uma crise, ele pega o povo da igreja, que não é dele, e vai embora. E vai embora. No momento da crise, você não pode abandonar. Com Paulo preso, você não pode abandonar, irmão. O apóstolo Paulo estava preso, você luta, você sustenta, você faz tudo o que um homem de Deus precisa fazer, principalmente por sua autoridade espiritual. Meu Deus do céu. Ai, olha, ele está passando por uma luta, isso não é de Deus, eu vou embora. Mentira. Traidor, sempre quis sair. Sempre quis sair. Existe uma outra igreja, que é essa sim, muito importante na minha vida, uma igreja lá de Minas, né? Um ministério gigantesco também, não é um ministério apostólico, mas é uma igreja muito tradicional no Brasil, e que depois que o pastor fundador, não é fundador não, mas o pastor que estava há muitos anos à frente do ministério, se aposentou, a igreja é bem estruturada, a igreja está na bênção. Chegaram até o novo presidente e pediram o envio. E quem pediu o envio foi enviado. Foi enviado. Sabe, a igreja está constituída, está na bênção, está em paz. Não é motivo de vergonha nenhum. Teve uma mudança na direção. Olha, mudou vamos conversar. Conversou. Teve uma mudança? Teve uma mudança. Não era assim que a gente caminhava quando estava andando. Para mim, amém. Há um envio. Tá tudo bem. Não tem ninguém preso, não tem ninguém doente, não tem ninguém se separando, não tem alguém passando necessidade. Amém. Você tomou a tua decisão, conversou com a autoridade, liberou, vai na bênção. É diferente do que está acontecendo nesse ministério apostólico, onde os pastores estão dando linha e indo embora, né? Colocando como justificativa o pastor, o apóstolo da igreja está passando por uma crise no casamento. Não dá, irmão. Não era o momento de todo mundo se unir e abençoar esse apóstolo e segurar a onda da igreja para que o povo não se perca? Devia estar todo mundo pregando e falando assim, olha, fique em paz, vai passar, vai ser feita a vontade de Deus, dá um tempo para eles. Sabe, o apóstolo tira férias, vai resolver, a gente segura a onda aqui. Mas, caramba, já não basta a luta que o apóstolo está enfrentando no casamento, aí ele olha para o ministério, aqueles que ele constituiu como filhos, que ele imaginou fossem Timóteos, estão aproveitando o momento para falar mal dele, para tacar fermento, álcool no fogo, e ter um motivo para sair, porque sempre quiseram. Porque não eram filhos, porque eram serpentes. Porque sempre invejaram. É a mesma coisa, irmão. Só para a gente terminar, que eu já disse aqui algumas vezes, quando eu e a Bispa Paula fazíamos o programa, um grande ministério no Brasil, um pastor separou da esposa que era pastora e passou pouco tempo, essa pastora se casou com outro pastor do mesmo ministério. Sabe o que é isso? Irmão, é serpente. Ela poderia se casar, mas nunca com um pastor da mesma igreja, que deveria estar orando, trabalhando para a reconciliação daquele casal. Mas a impressão que fica para o mundo é que esse cara estava esperando ela separar do marido para dar o bote. Qual é a impressão que a gente fica com esses pastores que vão embora no momento da crise? Eu estava esperando um motivo para ir embora e levar o povo comigo. Essa é a história de todo apóstolo. Essa é a história de todo líder de ministério.
Se aproxime deles e você verá. Amém? Por que Deus permite? É a resposta que eu estou te dando. Porque Ele passa isso com a gente todo dia. Todo dia, quando alguém diz, Deus falou comigo, deu meu tempo aqui. Amém? Então, glória a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Entraram mais algumas pessoas aqui. Enquanto eu falava e não falei pouco, né? Deixa eu ver aqui a Bruna, meu amor maior. Iago, Via Praias. Raquel, filha querida. Ariel, Geizinha. Elima Robson. Elvira, meu amor. Original DJ. Johnny. X. É isso aí. É a galera que entrou, né? Então é isso. Eu vou terminando por aqui. Amanhã, às 6 horas da manhã, a diaconisa Silvia faz a oração lá no Facebook. Depois, às 18 horas, a diaconisa Raquel faz a oração das 6. Às 8h30, eu já não sei se a Nina vai estar já aqui, espero que sim, ou se vai fazer de lá. Mas às 8h30 nós temos o nosso culto da noite lá pelo Facebook. Amém? E que mais? Aí, na quinta-feira, mesmos horários, 6 da manhã, 6 da tarde, 8h30, só que aí com a Bispa Paula. Na sexta-feira, nós temos às 6 da manhã, às 6 da tarde e às 8h30 da noite, nós temos a palestra, o curso gratuito do AJZ. Lá no Facebook também, eu vou estar falando sobre finanças, tá? Vou ensinar aqueles que estiverem lá a fazer o seu orçamento, o seu fluxo de caixa doméstico, tá bom? E no sábado, nós temos o encerramento da semana. Provavelmente vamos fazer aqui no Instagram. Amém? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Espero ter sido luz no seu caminho. Espero ter podido abençoar a tua vida com mais um capítulo da Bíblia, com mais um ensinamento da caminhada apostólica. Na semana que vem eu estou de volta, terça-feira, com o segundo capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Amém? Fiquem todos com Deus, amo vocês em Jesus. Beijo, fui, tchau. Debaixo de suas asas.